Pai, nós temos mil motivos para te agradecer, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor, independente, ó Senhor, das circunstâncias, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Nós podemos ver a Tua glória neste lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que chegou a este acampamento, Senhor Jesus. Nós falamos, ó Senhor Jesus, desde o início, que nós não queremos, ó Pai, sair da mesma forma que entramos, Senhor Jesus. Nós queremos sair diferentes, ó Senhor Jesus. Que este tema, Senhor, venha impactar as nossas vidas, impactar a nossa casa, impactar o nosso ser, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, entender e compreender o Teu chamado e a Tua vocação, ó Senhor, que é soberana, Senhor. Não vem de nós, Senhor, nós não merecemos, mas vem do Senhor, ó Pai. Nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo, ó Deus, para nos entregar, Senhor Jesus. E é por isso, Senhor, que eu te peço nesta noite, ó Senhor, que vidas, que pessoas nesta noite venham se render, Senhor Jesus. Que elas não venham, Senhor, ser mais um culto, ó Deus, de rotina, ó Senhor Jesus, mas venha ser o culto que venha transformar as suas vidas, Senhor Jesus. É isso que eu te oro, ó Pai, fica conosco, Senhor, nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você que pode, abra suas Bíblias em João capítulo 15. Nós vamos ler o 16. Amém? Todos acharam? Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Frutos que permaneçam. Os amados, podem sentar. Não é frutos, irmãos, que a gente pegue, que a gente coma, se alimente e que depois jogue fora a sua casca. Mas frutos aqui são frutos do Senhor, frutos que vêm do alto, frutos de arrependimento, frutos que possamos produzir e frutos que possamos multiplicar. Essa é a diferença do nosso fruto, não é isso? Isso é a diferença de quem tem Deus, de quem confia. E eu sei que você chegou neste acampamento talvez se perguntando quando viu o tema: qual a minha vocação? Qual o meu chamado? O que é que Deus quer para mim? Você talvez não compreenda agora, mas como nós estamos estudando, você vai compreender ao decorrer do seu caminho. Mas não pare, não descanse, prossiga, não relaxe. Como o estudo ele fala, não se distraia, porque quem se distrai fica para trás. Mas nós queremos alcançar a grande vitória, que é o Senhor Jesus. Porque a nossa recompensa nós não vamos ter aqui, nós não vamos colher aqui, mas nós vamos colher lá no céu. Nós temos recompensa da parte do Senhor. Eu convido todas as mulheres aqui à frente, para juntas, vamos louvar o Senhor Jesus. As mulheres da SARB, que já teve os jovens e adolescentes, as mulheres que fazem parte da SARB, para juntas louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. E que você continue, né, nesse mesmo motivo de adoração, de louvor e de alegria.
Amém, glória a Deus, né? Ser valente, como a gente estava falando também hoje, complementando aqui, né? O mundo, ele tem uma prisão que Satanás os prende, né? E quando a gente aceita Jesus, que a gente conhece a verdade, nós somos libertos. Então você não está aqui preso, você é liberto no Senhor, né? Você entende o seu valor, você entende que você foi chamado para ser liberto. Então, que nesta noite você possa continuar adorando com o Ministério do Louvor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Desculpa aí, gente, a gente não teve ensaio. Carro de chão. Eu queria saudar primeiro com a paz do Senhor a todos. Queria pedir a você que pode a ficar de pé, em nome de Jesus. Vai ser bem rápido. Queria deixar só para na meditação da igreja a palavra do Senhor que se encontra em Salmo 13, os números de 5 e o 6, que diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem me feito muito bem. Amém? Você está feliz com Jesus? Estamos felizes com Jesus? Estamos. Deus é bom. Deus é bom demais. Eu dizia hoje pela manhã, como Deus ele é perfeito, como Deus ele é misericordioso, como Deus ele nos ama de uma forma tremenda, magnífica, porque nós não merecemos nada, nós não somos dignos, pelo contrário, se Deus não tivesse, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor do Senhor, acho que nós estaríamos nem aqui. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então que nessa noite que você possa fazer desse momento de culto, de adoração, um momento de gratidão, um momento de entrega, que você possa abrir teu coração nessa noite e dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado por tudo. Que você possa parar, que possamos parar de reclamar, e parar de questionar e agradecer mais, e sermos mais gratos e dizer: Deus, tu tem me feito muito bem. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido perfeito, independente de qualquer coisa. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, dos mínimos detalhes. E isso é maravilhoso, irmãos. Então vamos adorar o Senhor nessa noite e bendizer o seu santo nome, porque Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Esperança.
toca com o teu toque, como só o Senhor sabe tocar. Oh, Senhor, faz a conchega dessa alma. Santo Espírito de Deus, precisamos de Ti a cada instante. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Por tua glória, Senhor.
conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Aleluia! Eu tenho a palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Se ele fugirá. Oh, oh, para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar. Declare! Oh! Sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar vier contra mim, nos 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, se ele fugirá. Oh, oh, se ele fugirá. Oh, oh, se ele fugirá. Oh, oh, oh. Aleluia. Sobre
Glória a Deus, poder sentar, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu estava ali, né, e pensando nesse último louvor, que muita gente, né, vem para o acampamento, mas a grande maioria, no caso, né, sempre deixa um familiar, né, sempre deixa um filho, ou é o esposo, ou é a família. E a gente vem mesmo nessa preocupação. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou lá. Como é que tá? Como é que tá a minha casa? Como é que está o meu filho? Como é que está meu esposo? Como é que está a minha família, a minha mãe? Mas a gente às vezes se prende por justamente isso. Mas saiba que eles estão lá, mas estão sendo também protegidos por Deus, né? Eles não estão passando desapercebidos pelo nosso Deus. Então, muitas vezes a gente não descansa no nosso coração porque estamos lá, a nossa mente está lá, mas o Senhor nos convida a focar aqui, porque daqui nós vamos conseguir também transmitir para eles o poder de Deus. Neste momento, o pastor está com a oportunidade. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mantenha um som alto para mim aí, porque eu estou rouco. Estou só pela graça hoje, né? Como ontem também estava pela graça. Eu estava hoje pensando que alguém que nasceu 6 meses antes de Jesus e cresceu e começou o ministério também antes de Jesus, ele cresceu perto de um pai que era sacerdote, de uma mãe que era dedicada. E aí, quando ele cresce, ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para pregar arrependimento. E ele veio como a voz que clama no deserto para endireitar as veredas do Senhor. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, mas no deserto as pessoas, as cidades afluíam para ele e todos iam ter com esse homem. E a palavra dele não era uma palavra doce. Não era algo que agradasse aos ouvidos, mas era uma palavra, uma chamada ao arrependimento. E ele dizia: arrependei-vos, porque está posto machado nas raízes das árvores. Né? E esse homem era João Batista. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi batizado por João Batista. E quando ele chegou para ser batizado, João disse: tu és que eu devia ir a ti, tu vens a mim. E Jesus disse: deixa, é preciso que aconteça assim para que se cumpra toda a justiça. E esse João foi o mesmo que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou ali Jesus nas águas do Jordão. Mas esse João que começou pregando no deserto, ele não ficou sozinho. Ele fez discípulos, ele tinha seguidores. E muitos dos seus discípulos começaram a seguir a Jesus. E o que é interessante notar é que a alimentação dele era mel silvestre e gafanhotos. Ele pregava no deserto e se alimentava daquilo que tinha no deserto. Suas vestes eram pele de camelo. Parecia Elias, né? Porque Elias também se alimentava do mesmo modo. E a gente não vê sobre João que ele era triste, que ele era depressivo, que ele se sentia só, que nada disso. Ele era um homem disposto a fazer a vontade de Deus. Ele tinha um chamado, ele tinha uma tarefa
de conclamar os homens ao arrependimento, preparando o caminho daquele que viria para trazer as boas novas de salvação. O seu pai ministrava no templo, ele ministrava no deserto. E sobre João Batista, Jesus disse: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas o menor no reino dos céus, falando dele na sua humilhação, é maior do que ele. A vida de João foi ceifada porque alguém tinha raiva dele pelas verdades que ele dizia, que era Herodias, a esposa da mulher, do irmão de Herodes. E Herodes fez uma festa e perguntou a filha dela, porque a filha havia dançado na frente dele, e ele se sentiu desejoso por ela e disse: peça o que você quiser, até a metade do meu reino eu vou lhe dar. E a mãe dela disse: pede-me num prato a cabeça de João Batista. E ele ficou muito triste, porque ele respeitava João Batista, mas ele tinha dado a sua palavra, e ele cumpriu a palavra matando João Batista. Muita gente lamentou a morte de João Batista, porque ele foi alguém que fez a vontade de Deus. Mas João Batista partiu e foi para a glória. E a sua história, e o seu legado, e a extensão daquilo que ele alcançou sob o poder do Espírito de Deus, ficou narrado e vai ficar narrado até os finais dos tempos. Talvez muita gente não gostasse muito de João Batista, mas ele não se preocupava com isso, porque ele tinha um chamado, ele precisava cumprir. E nós encontramos em João Batista algo interessante. Primeiro, João Batista era alguém que não procurava agradar as pessoas em sua volta, ao sistema em sua volta, à religião em sua volta. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E nós que somos chamados por Deus, temos que repensar a nossa vida, porque muitas vezes estamos tentando agradar para não ficar feio na fita. Estamos nos calando muitas vezes, sendo omissos, para não arrumar inimizade com os homens, com as amizades. Estamos muitas vezes sendo coniventes, quando dizemos: cada um faça a sua parte. E Jesus nos chamou para a gente conclamar o mundo ao arrependimento. Paulo, escrevendo, relatando, dando o seu discurso, disse que Deus determinou um tempo. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas determinou que os homens em todo lugar se arrependam, porque ele havia determinado um tempo quando, por meio de um varão, irá julgar todos os homens. Mas aí, se ele manda em todo lugar que todos os homens se arrependam, ele tem instrumentos para isso, e esses instrumentos somos nós. Nós somos a boca de Deus, nós somos os braços de Deus, nós somos os pés do Senhor, nós somos os olhos do Senhor. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas sobre nós ele disse: vós sois a luz do mundo. A maneira como vocês vão viver, a maneira como vocês vão abraçar a minha obra, a maneira como vocês vão me obedecer, a maneira como vocês vão andar na contramão do mundo, vai levar o mundo à luz. Vai mostrar ao mundo que as luzes deste mundo não nos leva a lugar nenhum, mas a luz que é Cristo leva o homem à presença de Deus. O apóstolo Paulo, homem chamado por Deus de uma maneira impactante,
super impactante, quando ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, perseguindo a igreja, ele se depara com a voz e a presença do Senhor dizendo, ou indagando, inquirindo a ele, por que me persegues? E depois daquele encontro com Deus, o perseguidor passou a ser perseguido, foi chicoteado, enfrentou feras, foi mordido por víboras, enfrentou naufrágio, foi aprisionado, não é? Foi juramentado de morte pelos judeus, apedrejado, jogado num cesto por cima do muro, levou 3 quarentenas de açoite menos um. Paulo era um homem que, do ponto de vista humano, a gente poderia dizer, esse camarada não está fazendo absolutamente nada, e esse camarada é um derrotado. Mas ele dizia, eu tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra cabalmente, não é? O meu chamado, o meu ministério, a vocação em Cristo que eu recebi de Deus. No final da carreira de Paulo, Paulo saiu da masmorra para ser decapitado. Mas antes de morrer, Paulo deixou igrejas fundadas, deixou epístolas escritas para a igreja, deixou direções do Espírito Santo para a vida da igreja, deixou conselhos para Timóteo, visitou igrejas quando não podia, mandava outras pessoas. No final de tudo, ele estava sendo levado pelo seu algoz para a decapitação. Tiraram ele da masmorra, um lugar frio, escuro, inóspito, e ele caminhava, e enquanto caminhava, ele dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não se escondeu, ele não se ausentou, ele não deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito em nome da afronta que fosse. Ele enfrentou feras, ele enfrentou adversários, ele enfrentou o inimigo, mas Deus calou a boca do leão e Paulo foi vencedor em todas as coisas. Por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele sabia ter em abundância, tanto a padecer necessidade, aprendeu a viver em toda e qualquer situação. E chamado, meus irmãos, vocação soberana, vocação não se discute, se cumpre. Ninguém vê as pessoas discutindo o chamado de Deus. Vê as pessoas obedecendo ao chamado de Deus. E hoje a gente estava conversando ali, primeiro na lição de manhã, e os meninos dizendo, parece que o senhor estava na lição de ontem, de manhã, porque o senhor falou um bocado de coisa que tinha a ver com o que o senhor estava pregando ali. À tarde estava conversando eu, Tamires, Esther, Miriam, e eu falando com Esther sobre ministério, sobre preparação, sobre cuidado, Eu disse, às vezes o pastor manda alguém, delega alguém, coloca alguém na escala, manda alguém fazer algo, e as pessoas pensam que ele só mandou. E aí eu mostrei um vídeo a ela, dela ensinando na classe, né? Porque eu havia falado com o Vivi, olha, filma, faz um vídeo aí, manda para mim, não é? Porque a gente supervisiona, a gente observa, a gente quer ver as pessoas crescerem. Imagine comigo que o povo de Israel, né? Foi Israel ou foi Judá que foi Babilônia, Tiago? Judá. O povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Separaram os jovens lá, os mais jovens, e no meio dos jovens, esses jovens teriam que ser alimentados com as iguarias do rei, com o melhor vinho do rei, com a melhor comida, ensinados sobre toda a ciência, não é, deles. E no meio tinha um adolescente que colocou no seu coração não se contaminar.
não achar que o cômodo seria para ele algo bom. Ele decidiu, juntamente com mais 3 amigos, não se contaminar com as iguarias do rei. E aquela pessoa que ficou responsável para lhe dar a comida disse: eu tenho medo do rei. Porque se ele descobre que vocês não estão comendo aquilo que ele me ordenou que desse para vocês, e vê vocês magros, certamente ele vai me matar. E Daniel disse: experimenta teus servos por 10 dias. E dá-lhe pão, e água, e legumes. E depois observa, com 10 dias a aparência dele estava bem melhor do que os outros que comiam a iguaria do rei. E quando foram testados, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios daquela época. Porque eles resolveram não se contaminar. E eles tinham tudo para se contaminar. Imagine que o país estava sendo levado em cativeiro. Mas eles iam para ser cuidado pelo rei. Eles iam ter mordomias. Eles iam ter comodidades. Eles iam ser projetados. Então eles poderiam pensar: quem está lá do outro lado, trabalhando no pesado, que se ferre para lá. Eu vou aproveitar aqui o meu bom aqui. Isso é uma bênção de Deus. E a gente tem que aprender que nem sempre a coisa que aparentemente é cômoda e lucrativa é de fato algo que tem valor. Não confunda lucro com valor, aquilo que de fato tem valor. E esses jovens, não é, alcançaram proeminências. Daniel alcançou 4 reinos. Era um homem respeitado. Quando o rei não tinha a resposta, quando os sábios não sabiam absolutamente nada, quando saíam sentenças contra as pessoas, os sábios da Babilônia, Daniel intervinha e Daniel dizia: olha, o que tu queres, aquilo que o Senhor está pedindo é muito pesado, ninguém sabe. Mas há um Deus nos céus. Esse conhece, muda os tempos e as estações, estabelece reis e destrona reis. Mora em luz inacessível e conhece aquele que está em trevas. Me dá um tempo, eu vou orar. E Deus vai lhe revelar aquilo. E ele permite, e Daniel ora, e Deus dá a revelação, e Daniel vai glorificando o nome de Deus. Todas as vezes que ele tinha a oportunidade de receber as honras ele dava a Deus. E é por isso que a igreja que está aqui presente nesse acampamento não veio, a gente veio também para se brincar, para a praia, para a piscina, para a gincana. É muito bom essa euforia toda, mas a gente não deve esquecer do propósito para o qual estamos aqui. E não podemos passar neste acampamento e depois dele não ter entendido absolutamente nada, não aproveitado nada daquilo que tem o cerne, né, o tema do acampamento, que é a minha soberana vocação. Talvez até você nem tenha até agora pensado sobre isso. Você que tem 14, 15, 16, 30, 40, 50. Mas não é possível que você não entenda que há algo do propósito de Deus para as nossas vidas. Ou talvez há muito tempo você entenda que há, mas que você tem resistido, tem tentado fazer ao seu jeito, ao seu modo. E Deus espera que você se renda, como se rendeu Isaías. Lembra-se de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo. E aí, quando ele viu aquela glória, aquele resplendor, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Porque não há quem se encontre com um Deus santo, poderoso, perfeito, puro, transcendente, absoluto, que encare ele e não encare juntamente com ele a sua pequenez, os seus pecados, a sua fragilidade, e não pense, eu vou perecer. Mas aí Deus manda um anjo, e o anjo com tenaz toca nas brasas do altar e toca na boca de Isaías. E foi purificado o seu pecado. E a Bíblia diz, ora, foram purificados os teus pecados. Depois disso, o Senhor diz, na mesma visão, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque agora eu me sinto vocacionado. Agora eu me sinto perdoado. Agora eu me sinto fortificado. Agora há um propósito real pelo qual eu existo, e essa minha existência eu vou viver para a tua glória. Eu vou viver para o meu chamado. E esse chamado, custe o que custar, eu vou cumprir. Porque um dia eu tive um encontro com o Senhor, e o Senhor tocou em mim. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer estático. É impossível ter um encontro com Deus e não se dispuser a fazer a vontade dEle. É impossível ter um encontro com Deus e o sentimento de submissão e obediência e alegria em servir não tome conta dos nossos corações. É impossível, a não ser que você não teve encontro. Mas quem tem um encontro está com o coração inflamado pelo amor de Deus. Quem teve um encontro está com a disponibilidade ativa para servir a Deus. Para falar desse Deus aonde quer que a gente esteja. Para falar até sem palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a maneira de viver e de vivenciar essa glória aqui na terra. O mundo jaz no maligno, porém você habita na luz. O mundo está com fome, você se alimenta do Senhor. O mundo está com sede, mas você bebe da fonte da água da vida. O mundo está em desespero, mas em você tem convicção, tem chamado, tem promessa e tem cumprimento dessa promessa. O mundo está em pavorosa, mas você diz, eu porém me deito e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O propósito do mundo é crescer pessoalmente. O propósito do servo é agradar aquele que o arregimentou. E é interessante o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, 16 a 18, que diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para que saibais que quando a gente cumpre o chamado, que quando a gente obedece ao Senhor, há promessas e a esperança da parte de Deus em Cristo Jesus para aqueles que vão até o fim. Não adianta eu começar com ímpeto
e parar no meio do caminho. As corridas que existem por aí, elas são feitas para que ganhem as coroas e as glórias aqueles que cheguem primeiro. Nas maratonas, quem chega nos primeiros lugares ganha algum prêmio. Mas todos os que começam e chegam ao fim são aplaudidos, são ovacionados pelo fato de ter começado e terminado. De ter iniciado, né, um intento, um projeto e chegou no final, mesmo que seja o último que chegue, mas chega com glória, porque completou todo o percurso. Isso me fez lembrar da parábola do trabalhador. Vocês se lembram? Um certo senhor chama algumas pessoas para trabalhar por 1 denário o dia. E eles começam logo cedo, vamos dizer, 6h30 da manhã, 7 horas. Por volta das 9h30, chega outro grupo e o senhor coloca eles para trabalhar. Por volta de meio-dia, chega outro grupo e eles colocam para trabalhar. Por volta de 3 da tarde, chega outro grupo e o senhor coloca para trabalhar. E aqueles que chegaram primeiro começaram a cogitar na hora de receber o dinheiro, o saldo, o soldo. Será que eles vão dar a mesma coisa para nós, para eles, que chegaram depois? Porque a gente chegou aqui 7 horas da manhã. E o senhor disse assim, começa a pagar a todos, começando pelos últimos que chegaram. E paga 1 denário a cada um. E começaram a receber, e os que chegaram logo cedo começaram a reclamar, porque era injustiça do senhor do campo pagar 1 denário para aqueles que chegaram por últimos e 1 denário para aqueles que chegaram primeiro. E aí, cadê minha água? Está do lado posterior, o pastor esquerdo. Aí tá certo. Aí Jesus conta que o Senhor disse, amigo, por quanto eu acertei com você para trabalhar para mim? 1 denário. E o Senhor daquela herança disse, se eu quero dar o mesmo a esse que chegou por último, o que é que você tem a ver com isso? Como quem diz, o campo é meu. Quem faz o pagamento sou eu. Quem dá o galardão, o prêmio, sou eu. E para mim, se não importa quem chegou de manhã, de meio-dia, o que importa é que vieram, que quiseram fazer. E a gente podia adaptar isso para hoje. Não importa o quanto tempo você não tem feito, e se ainda não começou, dá tempo ainda de começar, porque tem galardão no final da proposta do Senhor. No final do caminho. Não adianta o que o diabo quer que você pense assim, eu não fiz nada até agora, então eu vou me recolher, eu vou ficar recluso e não vou fazer mais nada. Não! Faça feito Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O grande problema não é o quanto você não fez até agora, é se a partir de agora você vai tomar posição ou vai continuar sem fazer, mesmo sabendo que tem muita coisa para fazer. A gente começou a acampar, eu, Rose, os meninos. Nenhum de vocês acamparam como a gente acampou. Começamos indo para um local, quando chegou lá, tinha igreja na frente. A gente teve que alugar um local para acampar. Com a igreja. Acampamos muitos anos dependendo das pessoas. Levar mulher e meninos dependendo das pessoas. A gente acampou muito tempo com um tapete daqueles. Você lembra daquele tapete feio que parecia um lençol de camurça, né? Um negócio assim. A gente pegava aquele tapete velho, feio, um tapete. Ele durou, foi muito aquele tapete. A gente orava pelo tapete todo ano. Senhor, sustenta esse tapete. E a gente levava e o tapete não dava para todo mundo dormir. E a gente ia. A gente foi para acampamento para ser varredor do acampamento para poder os meninos irem. Os meninos, quando estavam com sono no acampamento, sem lençol,
sem nada para dormir, sem nada para lanchar. Dizia, pai, eu estou com sono. Eu olhava assim, tinha um irmão ali deitado, deita ali perto daquele irmão. E eles deitavam e ficavam ali. Por muitos anos a gente acampou assim. Até que um dia eu decidi, a gente não vai mais acampar assim. Ou a gente acampa pagando, ou a gente não vai. Mas aí já tinha passado, sim, digamos, uns 12 ou 13 acampamentos. E eu me lembro que, no ano, a diaconisa Fabiana perguntou, o irmão vai para o acampamento? Porque eu era aquele que empolgava, e nesse ano eu calei. Eu disse, Fabiana, se eu não for para o acampamento, se eu não tiver o dinheiro do acampamento, eu não vou para o acampamento. Porque a partir de agora a gente não vai mais se não tiver com o que pagar. A gente precisa pagar o acampamento. A gente precisa mudar essa situação. Tem gente que está numa situação, mas não tem vontade nem desejo de sair dela. Tem gente que gosta de depender a vida toda. E chegou um momento em que Deus tocou no meu coração e eu disse, não vou mais. E ela disse assim, o irmão quer. Não querer, eu quero, mas não tenho. O irmão quer. Porque o pressuposto daquele que deseja fazer alguma coisa é querer. Ele disse, eu quero. O irmão vai. Dê o seu nome. Dê pela fé. Eu botei meu nome lá e fui trabalhar. Eu trabalhava na feira nesse tempo. E na semana do acampamento, que eu trabalhava na feira, eu tinha que ganhar o dinheiro. Aí eu comprei 10 caixas de alho, 6.000 maracujás, limão à vontade. Eu digo, se eu conseguir vender isso aqui, a gente vai ter o dinheiro para o acampamento. Choveu a feira. A feira era quinta, sexta e sábado. Choveu quinta, sexta e sábado pela manhã. Aí estava lá 6.000 maracujá, 10 sacos de limão, 10 caixas de alho. E a gente, meu Deus do céu, um irmão que estava perto da gente, que vendia inhame, na quinta-feira, quando começou a dizer assim, irmão, vamos para cá para a gente louvar, a gente discutir questões aqui, orar ao Senhor. E nessa semana Deus fez até uma cura com o rapaz ali no local onde a gente estava. E o rapaz de homem fechou com, era 8 ou era 9 bancos de inhame, dessa altura assim, para vender. Calma que ele está no arrebatamento. E ali, não é? Uhum. E antes? Então, choveu. E a gente ficou lá, fechado em negócio, imagina, maracujá, limão fechado, cítricos, né? Alho. E aí, quando foi 2 da tarde, a chuva cessou. Isso no sábado, era o último dia da feira de Casa Amarela. A chuva cessou e o sol saiu. Daqui a pouco parecia um enxame de abelha, de gente que não veio na quinta, nem na sexta e nem no sábado de manhã. Aí a gente chamou o pessoal para ajudar a gente, ele chamou o pessoal para ajudar ele. Desmontei, né, as coberturas. E em 2 horas e pouco a gente vendeu tudo. Tudo. Né? Os meninos estavam em casa, com a roupa preparada, com as malas preparadas, mas ainda não sabiam se ia, porque a gente só ia se tivesse dinheiro. E aí a gente vendeu, né, a mercadoria, e como foi no final de semana, já na chuva, e muita gente, as mercadorias subiram de preço e a turma não queria saber, estavam lá para comprar. Pá, 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 pá. E eu me lembro que o vinho estava na ladeira de casa quando eu cheguei, né, às pressas. Houve impedimento para a gente chegar no meio do caminho, engarrafamento, escambau, acontece de tudo, né? Para você desistir. Mas se você tem propósito, Deus vai abrir as portas, vai abrir o caminho, vai estar com você e você vai conseguir. E aí, quando eu chego na ladeira, que desci, menino, e aí eu digo, vai ter acampamento? Aí eu tomo, aquela alegria, e a gente foi para o acampamento. Primeiro acampamento da gente, pago e com dinheiro, quase que não acontecia. Quase. Por quê? Porque de repente Deus agiu e a gente pôde ver a glória de Deus no acampamento. A gente tem histórias sobrando de acampamento, da glória de Deus em acampamento. Muitas histórias. Por isso que a gente
faz questão de fechar a igreja. E esse fechar a igreja era para todo mundo estar junto. Todos os membros estar juntos. Que, lamentavelmente, ninguém quer ter o desconforto de sair da sua casa e dormir com pessoas estranhas, porque estão na igreja todo o tempo, mas não convivem. Não tem comunhão. Às vezes a gente estranha porque Margarida foi para o meu quarto, mas não foi Antonieta. Não é? Clodoaldo foi, mas Tostão ficou do outro lado e gostando de Tostão. O outro é tagarela, o outro ri demais, o outro conversa demais, o outro ronca demais, o outro... Calma. Mas se você entender o propósito, esse é o melhor lugar do mundo nesses 5 dias. Porque quem ama acampamento, quando falta, quando não vem, diz pra gente, Priscila, é muito bom, né? É terrível. Você fica em casa com a sua família, você pode ir para onde for, mas sabendo que está acontecendo o acampamento, você que ama acampamento, você fica feito dor de cotovelo. Misericórdia, todo mundo no bom. E pode ser que tenha aqui um bocado de gente levando lapada, mas é melhor na lapada do que lá do outro lado, no conforto, sabe Deus do que. E aí a gente vê que chamado de Deus é uma coisa que não se discute. Crê e obedece. Se dispõe. E a gente precisa entender isso agora, enquanto está jovenzinho, né? Numa energia tremenda. Já passei por essa idade, né? Eu estava feito lebre pelo mundo, gostava de brincar. Quando eu me casei, minha esposa me encontrava mais no jogo de futebol do que em qualquer outro canto. Queria me encontrar, tinha que ir no campo. Rapaz, digo, estou chegando. Né? Eu saía do trabalho primeiro para o futebol, para depois chegar em casa. Então a secura não era pouca não, né? Em todo canto que a gente morava, tinha que ter um campinho. Né? Para a gente brincar, para a gente jogar, para a gente... Aos 51, antes do acidente, eu estava jogando bola e acredite, se eu não tenho sofrido acidente, aos 65 eu estaria jogando bola. Mas algo dentro de mim mudou quando eu me encontrei com o Senhor. Havia algo mais prazeroso, havia algo mais emergente, havia algo mais aprazível, e era cuidar de vidas. A gente podia pensar, eu, minha sogra e Rosa, rapaz, vamos alugar um local aí, a gente vai ficar aí os 5 dias descansando, a gente não tem que estar aqui. Moisés podia pegar a família dele, cada um de nós podia fazer isso. Porque se a gente fez, passou o cartão, né? A juramentou, porque a gente faz uma, sabe Deus o quê, né? A ginástica a gente faz para pagar o acampamento, mas a gente chega, termina pagando e termina vindo. Para sair lá fora era a mesma coisa. A grande diferença seria, eu não estaria no lugar onde Deus queria que eu estivesse. E aí, que lição a gente aprende com João Batista, com Paulo e com o pastor Marcos, passando perrengues para ir para acampamento? É porque aonde o Senhor está, mesmo que haja perseguições, mesmo que haja falta de viveres, mesmo que se levantem tempestades, o que quer que aconteça, a grande vantagem é você estar na posição da vontade de Deus. Porque se você tiver, Ele provê os meios, Ele repreende os ventos, Ele cessa a chuva, Ele manda o alimento necessário, Ele faz tudo. Vocês notaram como vocês saíram de lá? Aí eu passei o dia todinho escutando, tá chovendo aí, tá chovendo não sei o que, eu tenho até uma foto com Rose, na chuva, eu botei até um sol assim, negócio bonito, tirou tudo, porque agora a IA faz tudo, né? Tá lá um solão bem grande assim, ó. Eu ia botar, nem botei, porque o Moisés já tinha mandado outra foto real, porque tinha acabado de estiar, aí tava um pouquinho, né, embaçado, mas dava para ver as coisas. E Moisés fez assim, eu vou dizer que tá um toró lá, tá um toró, eu digo que tem um toró aqui, pronto, acabou, né? Porque a expectativa não pode ser o tempo, é o dono do tempo. E a gente está aqui desde sexta-feira, já brincou, já tem gente se queimando, a gente está perguntando, passou, né? Como é o nome?
protetor, bloqueador, já, olhe, se cuide. Porque ontem eu disse isso, viu como Deus é bom? Deus nos manda o sol num tempo de chuva, só porque a gente se agradou do Senhor. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós paremos um pouco no cantinho, depois que passar as zoações, as brincadeiras, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra, sobre aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e se preparar, porque todos vocês são privilegiados de estar aqui. Não tem ninguém que chegou sem nada para comer, sem nada para dormir, sem nada para vestir, até porque a nossa igreja até se preocupa com algumas pessoas e fica dizendo assim, fulano lanchou, ciclano lanchou, compra isso, vem cá fulano, lancha ali. A gente tem essa preocupação. Na igreja lá, a gente não via essa preocupação. O cara parava assim com um iogurte bem bonito, um todinho, os meninos olhavam assim, a língua chega a descer. Né? Queria, mas cadê que tinha? Mas Deus é muito bom. E as experiências dele, a nossa experiência, fez com que o acampamento perdurasse, irá perdurar por muitos e muitos anos, até a volta do Senhor. Amém? Pai querido, Deus de toda glória, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua provisão, te louvamos porque até aqui nos ajudou, Senhor. Te louvamos, ó Deus da glória, por mais um dia que temos te entregado, abençoado, sem tragédias, sem contendas, sem tempestades, porque tu estás no barco, ó Deus da glória. Por isso, Senhor, nós nos alegramos na tua presença. E te, ó Pai bendito, pedimos que o Senhor toque cada vez mais nos nossos corações. Nos chame quantas vezes forem necessárias, como o Senhor chamou Samuel várias vezes. Como, ó Pai bendito, muitas vezes, insistentemente, o Senhor tem nos chamado. E quantas vezes não temos dado ouvidos ao Senhor, mas que tenhamos ouvidos para a tua vontade, para a tua pessoa, para o teu chamado. Ó Senhor, dá-nos uma noite de paz, ó Deus, um lazer abençoado, e tudo quanto formos fazer aqui, que seja para a honra e glória do teu nome, na pessoa de Cristo Jesus, em nome de quem te oramos e já te agradecemos. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso muito e excelentíssimo Pai, a comunhão, visão, poder e consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória. Tem pão com ovo na cantina? Vai ter o quê? Cantina vai.